Oi, turma! Boa tarde! Como vocês estão? Estão bem? Eu estou e feliz em estar de volta para poder falar com vocês para mais um dia de aula, de vídeo aula. Hoje, quarta-feira, dia 6 de maio. Crianças, e essa semana é uma semana muito especial. O que nós estamos comemorando essa semana? O Dia das Mães. Domingo é o Dia das Mães. Vamos então ao nosso devocional? Primeiro, ao nosso versículo. Quem lembra? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Está escrito em João, capítulo 17, versículo 17. Crianças, tem uma história bem legal para vocês. Uma história de uma mãe muito corajosa da Bíblia. Assim como a sua também é corajosa. A tia Amanda vai contar a história dessa mulher, dessa mãe, que está escrito lá no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 2. E a mulher concebeu e teve um filho. Êxodo capítulo 2, versículo 2. Mas antes da história, vamos orar? Feche os seus olhinhos, junte as mãozinhas e ore com a tia Amanda. Querido Deus, muito obrigado por mais um dia, pela minha vida, pela minha mamãe, pela minha família. Jesus, que o Senhor venha abençoar todos nós, venha abençoar o nosso país, venha nos guardar de todo o mal. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Vamos então à nossa história? Crianças, a história é de uma mulher, de uma mãe chamada Joquebede. Joquebede, crianças, era uma mulher temente ao Senhor e fiel a Deus. Ela vivia com a sua família, com o seu esposo Arão, seus 2 filhos, Arão e Miriam, no Egito. E lá no Egito, crianças, eles eram escravos. Tinham que trabalhar muito. E não tinha a sua remuneração. E eles sofriam muito, estavam sofrendo muito lá no Egito. Mas o povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Joquebede, eram numerosos e fortes. Os homens tinham que trabalhar muito e por isso eles eram fortes. E mesmo trabalhando muito, eles eram fortes. E lá, crianças, no Egito, tinha o rei, o Faraó. Faraó, crianças, ficou com muito medo do povo de Israel, porque eles estavam crescendo muito e estavam fortes. E Faraó ficou com medo dos homens se rebeliarem contra os soldados, contra Faraó. E então fez um decreto. Mandou que os soldados matassem todos os bebês homens. Crianças, e Joquebede, ela estava grávida. Estava grávida do seu 3º filho. E então ela ficou com medo, assustada com o decreto de Faraó. E então eles oraram e confiaram em Deus. Chegou o dia do bebezinho nascer. E sabe o que era o bebê? Um menininho. Isso mesmo, era um bebê homem. Nossa, e agora? Joquebede ficou assustada mais ainda e com medo, porque o
Faraó, os soldados do Faraó, estavam rondando as casas deles e procurando os bebês homens para matar. E então, Joquebede, com sua coragem, com sua fé, junto com seu esposo, escondeu o bebê. Ficou escondido, escondeu muito bem. Cuidou do bebê para que ele não fizesse barulho nenhum, não chorasse alto, para que nenhum soldado escutasse e fosse até o seu bebê. E então, crianças, Joquebede escondeu o seu filhinho por 3 meses, até que não dava mais, porque ele já estava crescendo. E então, ela fez um cestinho e colocou o seu bebê dentro desse cestinho e orou. E pediu para o Senhor guardar o seu filhinho. E sabe o que ela fez, crianças? Ela chamou a sua filha Miriam e elas foram até o rio. E sabe o que ela fez com o seu bebezinho? Colocou ele lá na beira do rio, dentro do cestinho, bem protegido, bem guardado. E aí, crianças, elas foram, colocaram o bebezinho, o cestinho, na beira do lago, do rio, e Miriam ficou de olho no seu irmãozinho. E o cestinho foi para o meio do rio. E lá, neste rio, na beira do rio, tinha muito mato. E o cestinho foi sendo levado pela correnteza do rio. E ele ficou lá escondidinho e protegido. E Joquebede pediu para Miriam ficar de olho. E Miriam foi acompanhando o cestinho até aonde ele ia parar, para ver aonde ele ia parar, se alguém iria encontrá-lo, se ele estaria protegido, se nenhum soldado do rei iria encontrá-lo. Então, crianças, todos os dias, a filha de Faraó ia tomar banho no rio, se refrescar. E então, ela lá, tomando seu banho no rio, ouviu um choro, pouquinho de longe. E então ela foi ver o que era. E quando ela viu um cestinho. E quando ela abriu o cestinho, tinha um bebê. E ela viu que este bebê era um bebê do povo de Israel, era judeu. E ela, crianças, se apaixonou por este bebê da primeira vez que viu ele. E ela então queria cuidar deste bebê, mas ele era judeu. E a filha de Faraó não podia levá-lo, porque senão o seu pai ia ficar muito bravo e ia querer matar o bebê. Mas ela pegou o bebê e deu o nome de Moisés. Isso mesmo. Mas ela viu que o bebê estava chorando, estava com fome e não tinha como dar comida para ele, leite para ele. E então
Miriam chegou e disse que conhecia alguém que poderia alimentá-lo. E então a filha de Faraó pediu para Miriam chamar essa pessoa para cuidar de Moisés, do seu filho, porque agora Moisés seria filho da filha de Faraó, porque ela iria cuidar dele, proteger ele, para que seu pai não o matasse. Então, ela pegou ele e protegeu. E então, crianças, Miriam foi lá, chamou, sabe quem? A sua mamãe, Joquebede, para dar alimento ao seu bebê. E então, a filha de Faraó pediu para ela cuidar do bebê de Moisés por 3 anos. E ela ficaria sendo como uma babá. E Joquebede iria receber pelo trabalho de cuidar do seu filho agora, Moisés. Mas a filha de Faraó não sabia que a Joquebede era a verdadeira mamãe deste bebê, de Moisés. Não é lindo, crianças? Então, olha o tanto que Deus é fiel. Cuidou de Moisés, cuidou da família de Joquebede. E então, crianças, Moisés foi criado por sua mãe por 3 anos. E ela pôde ensinar o seu filhinho, pôde ensinar sobre Deus, sobre o povo de Deus, sobre o povo de Israel para Moisés. E então, crianças, os 3 anos se passaram. Moisés já estava com 3 anos de idade e a filha de Faraó foi buscar o seu filho. Foi buscar, porque agora ele seria um egípcio, não seria mais um judeu. Porque a filha de Faraó pegou ele para criar. Mas a sua verdadeira mãe cuidou dele, ensinou ele sobre a palavra do Senhor. Porque Moisés, depois de muitos anos, ele iria libertar o povo de Deus da escravidão. Isso mesmo. E isso aconteceu, crianças, porque Joquebede foi uma mulher corajosa, foi uma mãe corajosa, heroína, que salvou o seu filho. Teve coragem de colocar o seu filhinho na beira do rio, no rio, sozinho. E isso é fé, é a confiança em Deus. Tanto que a fé dela era grande. Ela confiou no Senhor, porque o Senhor cuidou do bebezinho Moisés enquanto ele estava no rio, que mandou a filha de Faraó para achá-lo e cuidar dele. E então ele seria o libertador do povo hebreu. Isso mesmo. Por causa da fé, da coragem, Joquebede foi uma heroína. Então, crianças, essa história hoje foi de uma mãe muito corajosa e heroína. E a sua mamãe também é muito corajosa e heroína, porque ela cuida de você com muito carinho, com muito amor, como Joquebede cuidou dos seus 3 filhinhos e de Moisés ainda, cuidando dele, escondendo ele, para que ninguém o fizesse mal. Gostaram da historinha, crianças? Linda, não é? Essa historinha eu sei que vocês já conhecem, mas é sempre bom
aprender mais da palavra de Deus. Então, a tia Amanda fica por aqui. Deixo um grande beijo para todas as mamães e desejo um excelente dia a todos vocês. E daqui a pouco eu volto com a nossa aula. Beijos. Até mais.